boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Nesta semana, Poder em Foco entrevista o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Ele é do PSD e também deputado federal licenciado que está no 4º mandato. Ministro Fábio Faria, boa noite. Muito obrigado por estar aqui no Poder em Foco. Boa noite, Fernando. Boa noite a quem nos assiste. E para quem nos assiste, uma explicação. Eu e o ministro estamos usando esta viseira, que é um equipamento de proteção individual, porque o SBT respeita todos os protocolos. Quando as pessoas estão aqui dentro do edifício, todos no estúdio estão usando máscaras, tudo aqui foi higienizado e respeitamos tudo isso para preservar a saúde de todos. E eu e o ministro vamos conversar com as viseiras aqui. Parece um astronauta, ministro, né? Exato. Estamos a 2 metros de distância com essa viseira, não vai ter problema nenhum. Ministro Fábio Faria, teve um movimento nos últimos tempos do presidente Bolsonaro ter mudado um pouco a estratégia de comunicação, coincidiu com a chegada do senhor ao ministério e acaba de sair uma pesquisa dizendo que a popularidade, a aprovação do governo é de 43% e a rejeição de 46%. Ainda é maior a rejeição, 3 pontos de diferença, só que há 6 semanas a diferença era de 9 pontos, havia 50% de rejeição e 41% de aprovação. Agora reduziu-se esse gap, esse buraco. O que aconteceu para haver essa inflexão na aprovação do governo? Então, Fernando, são vários fatores. Primeiro, que o governo ele tem muitos ministros que têm realizações importantes nas suas pastas, né? Se você analisar o governo, você vai no ministro Tarcísio, você vê a quantidade de obras de infraestrutura, no ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, ministra Tereza, enfim, na saúde, o trabalho que o governo tem feito em ajuda aos estados, municípios, né, às empresas. Enfim, eu não quero citar todos porque são vários ministros importantes que têm feito um trabalho fenomenal. E quando você vê muita confusão, muita guerra na imprensa, muita briga, muita discussão, esses assuntos eles ficam laterais. E no momento que você pacifica isso, que o presidente Bolsonaro ele está nesse momento, ele faz com que as entregas do governo, as realizações do governo cheguem na ponta, cheguem na última linha. Então as pessoas eles têm uma percepção maior do governo, sem ser aquela que é criada com fatos, né, muitas vezes é uma guerra de 2, 3 palavras, às vezes até de uma palavra só, é a crise de uma palavra só. Então, eu acho que isso mostra que as pessoas estavam querendo paz, isso já se reflete nas pesquisas e até nos nossos amigos, né, nas conversas que nós temos por WhatsApp, né, devido à pandemia. Então, assim, eu creio que será muito importante para o país. O governo tem a obrigação de mostrar um papel da imprensa também, tanto criticar quando tem que criticar, mas também mostrar as entregas e o presidente ir em loco também visitar. Agora, é inegável, né, a gente percebe que o presidente Bolsonaro fez uma mudança na forma como se comunica. A gente lembra que teve um período em que ele tinha muitos cafés da manhã no Palácio do Planalto, chamava a imprensa lá, tomava café da manhã, falava um monte de coisa. Daí ele parou de fazer os cafés da manhã. Aí ele começou a falar na saída ou na entrada do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República. E ali eram sempre declarações, às vezes, controversas. Agora o presidente está um pouco mais retraído. Já brincaram que é o Bolsonaro, paz e amor. O que aconteceu? O senhor conversou com ele sobre isso, sobre essa estratégia? Então, Fernando, são várias pessoas, né? O presidente da República é rodeado de um conjunto de pessoas, de ministros, de conselheiros, né? Que até o núcleo dele familiar também, e ele tem um faro político muito aguçado. E ele deu mais entrevistas do que qualquer outro presidente da República. E ele foi taxado de não gostar de imprensa. E aí ele parava todos os dias na porta do Alvorada para conversar com os eleitores e com a imprensa. Só que ali ele falava durante 1 hora, eu disse a ele algumas vezes, presidente, ninguém aguenta meia hora falando,
assim, uma pergunta atrás da outra, e aí vai uma pessoa, entra, filma, sem que escape ali alguma palavra que as pessoas possam tirar ali de contexto, e ali gera uma crise. Então, assim, ele entendeu isso, eu acho que isso está superado, foi bom para os dois lados. Eu acho importante que o presidente ele tenha uma comunicação que seja mais profissional, né? No estilo dele, óbvio que ele gosta de se comunicar através das redes dele, ele foi eleito por isso. Quem elegeu o presidente Bolsonaro foi um movimento de redes sociais que foram pessoas que se convergiram ali há 4 anos, 5 anos atrás, quando ninguém dava valor a isso. Ele captou esse movimento e ele foi indo, visitando as cidades, enfim. Ele não está refluindo as pautas que ele defendeu, muito menos abandonando as pessoas que estiveram com ele, as mídias alternativas, não. Mas ele viu que isso estava sendo prejudicial ao governo e está com a postura agora diferente e tem dado resultado. Agora, o presidente sempre foi muito crítico do que, vamos dizer, é chamada mídia tradicional. Fez algumas críticas pesadas, algumas pessoas da mídia entenderam até como ofensas. Essa fase passou também e, além disso, houve algum erro do presidente nessas declarações ou até da imprensa também? Então, Fernando, a autocrítica tem que ser feita dos dois lados. Eu acho que todos extrapolaram os seus limites, né? Alguns poderes, veículos também. Nós vimos aí alguns episódios, inclusive mais recentes, que desejando morte do presidente, chamando ele de assassino, enfim. Então, nós temos que fazer essa autocrítica. Ela estava sendo feita só contra o presidente. E esse diálogo é importante porque cada um sai da bolha e começa a ver, né, realmente o que nós estávamos fazendo de errado e o que a gente pode fazer para melhorar. Esse período de pandemia serve para que as pessoas reflitam mais e melhorem. Então, o presidente ele gosta da imprensa, isso é notório. Agora, a comunicação era muito de guerra, de briga, de revidar de um lado e de outro. E isso estava ruim para os dois lados. E eu acho, pelo que eu estou vendo, acompanhando nesses últimos 40 dias, isso tem se acalmado também. Todo mundo ali traçou ali sua linha de corte, fez, olha, ninguém vai ultrapassar essa linha aqui, né? E isso tem sido bom para o país. Seria o caso de institucionalizar a forma como o presidente se comunica por meio da mídia? Por exemplo, nos Estados Unidos é comum briefings, conversas regulares do presidente com a mídia. Ele vai lá na sala de imprensa, de vez em quando, e responde, formalmente. Aqui no Brasil não existe esse costume. Será que não era o caso de ter? Ele nunca vai perder esse contato direto. Assim, quem está nos assistindo agora nesse momento, se fizer um Twitter e marcar o presidente, ele vai responder. Ele não vai responder todos, porque são milhões e milhões de seguidores, mas ele responde, ele interage. Nós temos um presidente hoje que um eleitor ou uma pessoa lá de Pau dos Ferros, no interior do Rio Grande do Norte, Currais Novos, por exemplo, de Feira de Santana, na Bahia, se ele chama o presidente na rede social, o presidente responde, o presidente da República. Como se você conseguia imaginar isso há anos atrás, né, pouco tempo atrás. Então, eu não sei se vai ter esse briefing tão tradicional. Ele é mais informal, né? O presidente ele é uma figura informal. Ele tem essa informalidade com ele. Eu não creio que ele vá virar um presidente formal, de chamar a imprensa e fazer aquela coletiva pontual, 10, 15 minutos, isso aí. Eu não vejo isso, porque isso não combina com ele. Agora, e a comunicação geral do governo do presidente Jair Bolsonaro? São mais de 20 ministérios, o senhor cuida da comunicação agora, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República foi para o Ministério das Comunicações. Muito se ouve que falta uma unificação na forma como o governo se comunica, todos os ministérios. O que pode ser feito ou será feito a respeito disso? Esse é o maior desafio, você unificar 23 ministérios, né? Porque ali são 23 ilhas, né? Que elas precisam fazer parte do mesmo núcleo, né?
E é importante porque cada um tem seu secretário executivo, cada ministro tem o seu ASCOM, que é o seu assessor de imprensa, de comunicação. E são muitas entregas. Só no Ministério do Desenvolvimento Regional são 28 mil obras sendo feitas ao mesmo tempo. No Ministério da Infraestrutura, sei lá, de repente até mais que isso. Na saúde, quase R$1 trilhão que o governo, mais de R$1 trilhão que o governo já distribuiu, já investiu através do auxílio, ajuda as empresas para manter os salários. Então, como é que você unifica tudo isso, empacota, embala e você comunica? Então, essa interação está acontecendo. O Ministério das Comunicações tem conversado com todos os ministros, até inclusive nas entrevistas com a imprensa, para que não seja um veículo que receba, por exemplo, 3, 4 numa semana e o outro nenhum. Eu estou falando com eles para que eles falem também, tanto com os veículos tradicionais como com a mídia alternativa, que é uma mídia que teve com o presidente lá atrás também. Então, essa costura, esse diálogo permanente com os ministros e tendo uma pasta só para isso, que não existia, a comunicação estava dentro de ciência e tecnologia, como uma secretaria, facilita. E também unificar a sua base. Eu tive uma conversa semana passada com apoiadores do presidente Bolsonaro, porque eles têm que identificar o que é que o líder pensa. É importante que as pessoas que o seguem, muitas vezes você vê dois grandes aliados que são populares nas redes sociais, um sai para um lado, outro para o outro. E o pessoal fica sem entender. Então, essa comunicação com eles, olha, pessoal, não é esse o caminho. O caminho é esse aqui. O presidente adotou essa linha. Então, isso eu tenho feito regularmente, eu acho que tem melhorado. Dos 23 ministérios, cada um tem um departamento, ali uma assessoria de comunicação. Esteve aqui há algum tempo o secretário Fábio Weingarten, que é chefe da Secretaria de Comunicação, Isso. Agora está com o senhor no ministério. E ele disse que pretendia fazer uma espécie de fórum de todas as áreas de comunicação, se reunir regularmente. Isso já está acontecendo? Está acontecendo. Isso tem que ser, isso tem que ser regularmente mesmo, né? Talvez diariamente. Eu tenho conversado todos os dias com os ministros, eu recebo o clipe logo cedo. Hoje mesmo teve uma entrevista da ministra Tereza Cristina, muito boa. Eu já coloquei no grupo de ministros, parabenizei ela pela entrevista. Enfim, aí já o presidente do Banco Central, Roberto Campos, já solta a matéria dele, o ministro Tarcísio, e a gente vai recebendo ali inputs importantes e vai plugando com as notícias do governo, vai vendo ali o que é que pode ser feito e comunicando. Então, isso é um trabalho permanente, Fernando, tem que ser diário. Hoje em dia, as movimentações são muito rápidas, a rede social é minuto a minuto, tem que ser feito. Nunca iremos dar conta da quantidade de coisas que tem no governo, de mostrar todas as entregas e realizações. Seria o nosso sonho se o presidente pudesse comunicar ali as 100 mil obras, sei lá quantas mil obras que ele tem feito, chegar lá na rádio de cada interior e comunicar nos jornais, nos veículos, assim. Enfim, não dá, mas o desafio é fazer chegar à população, porque a população precisa saber. Agora, o fato é que a imagem do Brasil, sobretudo no exterior, não é, geral, ficou um pouco prejudicada, sobretudo por conta de, em 2019, aqueles focos de incêndio e desmatamento na Amazônia terem sido muito noticiados em países desenvolvidos, na Europa, nos Estados Unidos. O que pode ser feito nessa área, além de melhorar, é claro, o cuidado com o meio ambiente aqui no Brasil, também para explicar para o exterior? Primeiro que mostrar que o Brasil cumpre rigorosamente a lei e que não aceita desmatamento ilegal. Isso aí nós fizemos um encontro já com uma webconferência com 29 fundos. A ministra Tereza Cristina falou hoje na entrevista novamente e nós precisamos mostrar isso no exterior. Eu vou conversar com o embaixador da Alemanha e da França, pretendo conversar com o da Bélgica e o da Inglaterra também, fazer esses encontros e que a EBC, que tem muitos conteúdos prontos, possa... A EBC é a Empresa Brasil de Comunicação do governo, né, para os nossos telespectadores lembrarem. Que tem muito conteúdo, né, de filmagens importantes, que nós podemos ali fazer um breve filme. Até a ministra da Agricultura fez
um filme de 2 minutos e nós pretendemos comprar, em parceria com a Apex ou até com a própria Secom, comprar espaços no exterior, principalmente na Europa, é onde tem uma imagem muito negativa em relação a isso, e mostrar que o agronegócio ele funciona fora da Amazônia e ele preserva. Então, assim, é muito importante que isso chegue lá fora. Nós temos um desafio muito grande, Fernando. Não é fácil, porque é uma série de matérias quase que diárias mostrando o contrário. Esse Conselho da Amazônia criado pelo ministro Mourão, pelo vice-presidente Mourão, com 12 ministros, tem sido muito importante, tem dado uma boa repercussão e eu acredito que estamos em virada, nós estamos virando esse jogo. Agora, a responsabilidade por essa narrativa sempre muito crítica no exterior é muito por causa do comportamento do próprio governo brasileiro, certo? Não, Fernando, perdeu a guerra da mídia. Nós perdemos, porque isso aí é guerra de narrativas. Tá? Até porque, eu não posso adiantar, mas eu vou aqui sinalizar, a curva mudou muito em relação ao desmatamento ilegal, queimadas. Nesses próximos dias, eu acredito que seja publicado aí uma curva totalmente diferente do que vinha acontecendo e que isso vai ter uma grande repercussão. Né? Então, isso é uma guerra de narrativas, é uma briga de narrativas. Então, a gente não pode simplesmente não querer responder lá fora. O senhor falou que a empresa Brasil de Comunicação, a EBC, pode fazer filmes, explicar o que está acontecendo. Agora, para isso aparecer no exterior, é necessário comprar espaços dentro da programação de emissoras no exterior. Isso vai ser feito? Vai ser feito. Qual o investimento que vai ser feito nisso no exterior? Então, Fernando, tem um MP que nós estamos esperando sair da economia exatamente para a mídia exterior, para que seja destinado ali, a gente possa ali escolher alguns países importantes, não dá para cobrir a Europa inteira, até porque o euro está muito alto, comprar mídia em euro, quando você vê ali não consegue atender da forma que a gente gostaria, mas eu já conversei também com o BNDES, que é um banco que tem atrás do presidente Montezano, ele tem uma equipe que está muito preocupada em mostrar a preservação do meio ambiente, tem sido plugado isso fortemente com o BNDES, nós podemos fazer isso também via Apex. Isso está em processo eu diria que quase estamos finalizando isso para a gente mostrar. E também, falando de EBC, a minha ideia é fazer um canal de streaming, que a gente possa chegar também em vários países, lógico que não chega de uma maneira mais forte e robusta, mas a gente vai plantando a semente e mostrando a realidade. Vou perguntar já desse canal de streaming, né, de vídeo da EBC, que poderá ser visto em qualquer lugar. Mas antes, então, deixa eu entender. Pode vir, em breve, uma medida provisória que vai ter uma dotação, uma verba do orçamento para que o Brasil divulgue sua mensagem no exterior. Além disso, o próprio BNDES, que também é uma entidade que já tem orçamento para isso, pode ajudar. A Apex, que é a agência ligada à exportação, ligada ao Itamaraty, também vai fazer isso. Tudo somado, quanto é que o senhor imagina que seria esse esforço financeiro para ter mídia no exterior? Então, Fernando, a Apex, ele já tem 3 PRs, um na Europa, um nos Estados Unidos e um na Ásia. E que a gente já pode começar, por exemplo... São as relações públicas relações da Apex. Públicas da Apex. Que ele já tem contato com todos esses veículos e que eu já vou começar a escalar ministros para fazer entrevistas ao vivo, ou gravadas, enfim, nos principais veículos. Por exemplo, saiu uma matéria negativa no New York Times, por exemplo. Nós podemos escalar, segundo a diretora de marketing da Apex, no outro dia, algum ministro para responder, para rebater. Isso não está sendo feito. Então, isso não demanda custo. Então, nós temos como entrar lá fora em vários veículos também já sem custo. Isso já vai ser feito a partir dessa semana. Eu falei nessa semana agora, na reunião ministerial, sobre isso, que eu ia começar a escalar ministros para dar entrevista no exterior. E todos gostaram da ideia. Esse canal não sabia que existia, já existe esse canal via Apex. Então, já vamos começar a entrar sem custo. A parte de custos,
o que você falou de total do investimento, eu não sei. Isso aí vai ser A medida provisória tem um valor como meta? É um valor em torno de 320 milhões Isso de para reais. Publicidade externa? Interna e externa. Ao longo de um período de um ano? É até o final do ano. Neste ano ainda? É esse ano. Entendi, ou seja, seriam 320 milhões para publicidade até dezembro de 2020, no Brasil e no exterior. É, que nós iríamos abordar muito esse tema em relação ao meio ambiente no exterior, principalmente na Europa. E eu estou cobrando isso da economia, espero que saia logo, porque todos estão vendo a necessidade desse tema, esse tema é atual, e eu espero que saia logo essa MP e o Congresso com certeza vai aprovar rápido. O senhor não teme que num momento em que o Brasil está gastando muito dinheiro para mitigar os efeitos da pandemia do coronavírus, que enfim, o déficit público está aumentando, que uma MP que trate de publicidade com esse valor, 320 milhões, seja criticada ou até vetada ali no Congresso? Fernando, aí você tem que fazer conta, porque nós precisamos atravessar o Covid. Depois do Covid vem a retomada econômica. Os fundos todos do mundo inteiro estão olhando para o Brasil, tanto os brasileiros como os estrangeiros. O que é que eles querem do Brasil? E qual vai ser a agenda? Nós teremos uma agenda econômica? Nós continuaremos votando as reformas? Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, e o presidente da Câmara e do Senado estão se comunicando? Estão. Então, beleza. Temos ambiente de paz? Temos. Então, os fundos... Eles acreditam, eles viram que o Brasil vai ter retomada em V, pode sim ter retomada em V. O que é retomada em V? É quando a economia cai muito e depois volta rapidamente. E ela volta rapidamente. Vai por quê? Porque o Brasil foi um case na crise. O Banco Central está disputando o melhor Banco Central, gestão de Banco Central durante a crise do Covid. O ministro da Economia, junto com o Congresso, trabalhou fortemente. Nós conseguimos, os informais, são quase 58 milhões de informais que estão tendo renda de R$600, que não conseguiram ter cidadania durante aí o período do Covid e que isso manteve a economia aquecida. Nós já temos índices em junho que foram melhores que junho do ano passado em alguns setores. Então, o que é que falta para esses fundos? E a questão do meio ambiente, que está aqui fora? Como é que vocês estão tratando o meio ambiente? Como é que o agronegócio está agindo no Brasil? Então isso, às vezes você vai investir, sei lá, 100, 200 milhões nesse tema para você trazer bilhões e bilhões de dólares para cá, em investimentos. Então não adianta a gente ter essa discussão cega. Pega esses 300 e compra... máscaras. Alguma máscara. O governo não está sobrando, Fernando. Tanto é que nós estamos vendo todos os dias operações em relação a desvios do Covid, porque foi dinheiro sobrando. Os estados, municípios estão com um cofre cheio de dinheiro, porque o governo chegou na ponta da linha. E ninguém pode reclamar que o governo não deu recurso para construir leitos, para comprar respirador, para comprar máscaras, EPIs. Isso aconteceu. Então, nós temos que falar a verdade com a população. E eu enfrentarei esse debate de maneira clara, transparente. A gente não pode ter demagogia. E qual que vai ser o critério para usar esse orçamento de aproximadamente 320 milhões para publicidade? Vai ter um critério técnico? Houve muita crítica recente de que algumas publicidades foram colocadas na internet, iam para sites impróprios. Como é que vai se atacar esse problema? Então, a gente está conversando com o TCU. Eu tive uma reunião, já tive 2 reuniões, tive uma semana retrasada, uma semana, conversei com todos os veículos também. A ideia é que nós tenhamos ali um range, né, de acordo com a audiência dos veículos e que, independente, ele possa ali, não, tá aqui, vou dar mais desconto, vai ter um testemunhal do apresentador, vou ter o break vai ser maior. Então, isso vai ser feito em comum acordo junto ao Tribunal de Contas da União, junto com o Ministério, junto com a SECOM, para que fique com a maior transparência possível e austeridade, que é o que o governo quer fazer e que eu vou implementar, né? Já está sendo implementado. O TCU já está bastante satisfeito com esse tema. Em relação a esses sites, eu creio que há muita desinformação, porque isso foi
foi anterior à minha entrada, mas se você compra no Google, e o Google ele escolhe, ele distribui aleatoriamente. Então não foi escolha da própria SECOM. Isso eu já recebia, inclusive essa explicação do Fábio Van Garten ficou muito claro para mim. Acho até que ele vai conversar com o TCU para mostrar isso. Então o Google já deu nota a respeito disso. As agências também têm que se pronunciarem em relação a isso. Não houve ali uma destinação de recurso para site que distribui fake news A, B e C. Então isso também precisa ser esclarecido junto ao TCU. Espero que nesses próximos dias tenha esse encontro e que tudo fique às claras. O senhor falou da EBC, vai talvez fazer um canal de streaming para divulgar vídeos a respeito do que faz o governo, do que acontece no Brasil. Agora, o senhor não falou sobre privatizar a EBC. O presidente Bolsonaro, em campanha, falava que queria vender a EBC, acabar com a EBC. A EBC vai ser vendida? Vai ser privatizada? Então, Fernando, nós temos ali no Ministério os Correios, Telebrás e EBC. Isso. Além da SECOM. Os Correios foi contratado uma consultoria agora, está em finalização via BNDES, e que o objetivo dessa consultoria é trazer para o Ministério, depois, a ideia da privatização da pasta, né, dos Correios. E isso é um processo muito longo. Tem que passar pela Câmara, tem que passar pelo Senado, tem que conversar com os funcionários dos Correios, fazer debates. Lá são 98 mil funcionários. O Correio entrega a carta no interior do Amazonas, do Acre, do Amapá, do Rio Grande do Sul. Então, os players que vêm de fora, eles também vão ter que entender como é que funciona, saber se eles realmente, como é que eles podem entrar. Então, isso é um processo que já foi startado, é um processo do presidente. Aí você vê para a EBC. Antes, deixa eu perguntar do Correio, já que o senhor falou dos Correios. São 98 mil funcionários. O que a gente ouve é que os grandes players, sobretudo internacionais, Amazon, Federal Express, DHL, eles olham para os Correios, acham muito bom, um negócio maravilhoso num país desse tamanho, muitos negócios possíveis, entregas. Só que eles falam 98 mil funcionários é demais, com 30 mil talvez desse para fazer a mesma coisa. Como é que resolve isso? Então, isso é isso que eu estou falando, isso tem um debate. O debate vai acontecer no Congresso Nacional. E nós vamos lá conversar com os deputados, com os senadores e junto com a equipe econômica. Quem vai tocar isso é a equipe econômica. O Correio está no meu guarda-chuva, mas isso é um trabalho da equipe do Paulo Guedes. Aí, só que os Correios, Fernando, ele deu um lucro ano passado, o EBITDA, de 675 milhões. Então, é a empresa que está no azul, diferente da EBC. A EBC, o governo complementa né, a viabilidade anual da EBC. Então, você não desperta grande interesse para um possível comprador. Então, é diferente. A EBC, eu acho que é uma nova reestruturação, é otimizar a EBC. É você melhorar o que tem lá, porque é um grande... se você for visitar, não sei se você já visitou, a EBC tem uma enorme estrutura. E é importante o canal. Só que ele precisa ser otimizado, tem que ver, tratar a EBC ali como uma empresa. Se ela não estivesse no governo, ela sobreviveria? Não, então, será que a gente tem como fazer ela funcionar como uma empresa pública, mas funcionar de verdade, no azul? E é isso que eu gostaria. Porque na verdade, eu acho que se você for colocar a EBC para privatizar agora, não vai ter interessado. Então, Entendi. Isso não vai acontecer. Então, antes disso, precisa ser feito o quê? Uma consultoria, saber realmente o que é que a gente pode fazer. Eu quero fazer isso também via BNDES. Eu vou perguntar um pouco mais sobre a EBC e os Correios, mas o Poder em Foco vai fazer um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Nesta edição, eu entrevisto o ministro das Comunicações, Fábio Faria,
Ele que também é deputado federal licenciado pelo PSD do Rio Grande do Norte e está no 4º mandato. Ministro Fábio Faria, a gente terminou outro bloco falando de privatizações. Para o nosso telespectador entender, os Correios serão privatizados até o fim de 2022, quando termina o mandato do presidente Bolsonaro, e a EBC e a Telebrás também? Fernando, os Correios é uma prioridade do governo. O presidente Bolsonaro já prometeu isso na campanha, continua cobrando esse tema. A economia já começou a fazer o trabalho que a consultoria vai mostrar tanto para a área econômica, a área do governo, para a da comunicação, o que pode ser feito. Eu até falei isso no bloco anterior. E os Correios ele está com resultado positivo, então provavelmente terão compradores interessados. Já o caso da EBC eu vejo com mais dificuldade, porque ela está no vermelho. Então, se ela perder o contrato com a SECOM, por exemplo, e a ajuda que o governo dá da União, ela não sobrevive. Então, assim, você vai vender para quem? Quem iria comprar? E fechar a EBC simplesmente é uma opção? Não, eu preferia falar em otimização da EBC. Deixar que a EBC ela funcionasse de acordo com o tamanho dela. Ver se você fica mais próximo de receita e despesa dentro de uma empresa, como deve ser feito. Eu acho que nós temos que fazer, o modelo do privado tem que vir para o público também. Temos que fazer dar resultado. Já a Telebrás, eu ainda não tive essa conversa com o Ministério da Economia em relação a esse tema. Eu sei que eles querem falar comigo, foi muito superficial, mas eu ainda não tenho uma definição. Portanto, 3 estatais aí sob o guarda-chuva do Ministério das Comunicações. Correios deve ser privatizada, a empresa, até o final de 2022, durante o mandato do presidente Bolsonaro. Deve ser, como o senhor está prevendo. A EBC será otimizada, vai ter o seu tamanho talvez diminuído, para quem sabe preparar mais à frente para eventual privatização. E Telebrás ainda não há uma posição. Isso, é isso aí. Resumi corretamente. Resumiu, perfeito. No caso da Telebrás, ela, enfim, telecomunicações, o senhor falou no seu discurso de posse como ministro sobre a necessidade de universalizar a internet no país. Que papel pode ter a Telebrás ou não é pela Telebrás que isso vai acontecer? A Telebrás tem, né? Porque ela tem infraestrutura de fibra ótica e pode ajudar também. Mas é ela que vai fazer isso, será? Não, ela também pode entrar nesse pacote aí de universalização, né? De inclusão digital. Eu acredito também que as próprias empresas, as teles, elas estão investindo fortemente em infraestrutura. Nós temos uma sobra de quando saiu do analógico para o 4G, teve um recurso em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais para que nós possamos aí investir agora. E uma parte desse recurso será destinado para a gente levar a fibra ótica para a região norte, que é a que mais precisa de infraestrutura, a que menos tem acesso à internet. Então serão investidos 400 milhões na bacia amazônica, para passar uma rede de muitos, não sei quantos quilômetros, mas milhares de quilômetros de fibra ótica. Então nós iremos chegar com internet também na região norte. Durante quanto tempo será feito esse investimento? Quando que ele vai ficar pronto? Não é rápido. Isso já vai ser definido agora, esse recurso está na Anatel. Uma parte vai ser destinada para isso até eu já comuniquei no Conselho da Amazônia, na última reunião, e eu acredito que isso ano que vem, primeiro semestre, já está sendo entregue. Para os nossos telespectadores entenderem, como é que está hoje o acesso? O senhor tem números gerais a banda larga, que é a internet melhor para os brasileiros, e qual é a sua meta no final do governo? Fernando, hoje temos 79% da população que tem acesso à internet. Mas nem todos é uma boa internet. Não, nem acesso, algum tipo de acesso. Se você for falar em quem tem 3G, não consegue baixar um vídeo de 30 segundos. Isso. Então é um acesso limitado. Com a pandemia, muitas pessoas estão em casa estressadas, com depressão, porque não está conseguindo trabalhar, sair. Imagina quem está sem internet.
Imagina quem está sem conseguir entrar ali no WhatsApp para falar com um grupo de amigos ou da família. Que não está conseguindo ter acesso para o filho estudar à distância. Então, o abismo digital, o deserto digital ficou muito grande e claro com essa pandemia. Só que... Tem números sobre isso? O senhor tem algum número geral? Não tem. Nós temos ainda 40 milhões de brasileiros, vamos arredondar aqui 209 milhões de brasileiros, 79%. Então, nós temos aí 40 milhões de brasileiros, um pouco mais, sem acesso à internet. Só que nós sabemos que os primeiros 80% ele tem um custo e um tempo. E os últimos 20%, ele tem o mesmo custo dos primeiros 80% e o mesmo tempo. Ele é muito mais difícil. São áreas inacessíveis. São áreas inacessíveis, é muito mais, o investimento é muito maior. Então, nós temos um desafio, até pedi para colocar eu estou desenvolvendo um mapa lá no Ministério, eu pedi para levantar todos os pontos que estão faltando para que a gente possa, mês a mês ali, mostrar onde a gente está chegando e que a gente vai acompanhando ali esse aumento, né? Assim, eu queria muito chegar nos 100%, mas é muito difícil você conseguir em 2 anos, conseguir mapear aí e levar, universalizar 100%. Mas esse é um pleito do governo, é um pedido do governo. Mas a nossa ideia é sair aí de 79 para caminhar para 90, 90 e pouco e levando e a gente incluir, fazer esse projeto de inclusão digital. Isso é fundamental, isso é humanitário, é essencial, é crucial. Não podemos deixar essas pessoas sem acesso depois do momento que vivemos de pandemia. Ainda nessa área sobre telecomunicações, está para chegar no mundo, em alguns lugares já chegou, no Brasil vai chegar também, o que a gente chama de 5G. Para o telespectador entender, não é que vai passar de 4 para 5, o aumento é muito maior do que de 4 para 5, vai ser muito mais rápida a internet para quem tiver essa tecnologia 5G. No Brasil ainda não tem que fazer um leilão para a empresa que vai operar isso, tem empresas internacionais. Aí eu ia perguntar para o senhor já tem respondido sobre isso, mas para que a gente saiba, qual é o cronograma desse 5G? Vai ser no ano que vem o leilão. Quanto tempo demora para esse serviço estar disponível para quem quiser comprar? Então, Fernando, o leilão será ano que vem, já falei isso em outras entrevistas, no primeiro semestre. Ele estava previsto para dezembro desse ano. Com a pandemia, os testes de campo, vários outros projetos que estavam em curso, eles foram prejudicados, por isso iremos fazer no ano que vem, acho que meados ali do maio, junho do ano que vem, conseguimos aí realizar esse leilão. Como você bem falou, o 5G não é apenas uma mudança de velocidade de internet. O 5G traz novas profissões. Isso. Porque você vê a telemedicina, por exemplo, você conseguia imaginar, 5 anos atrás, que um médico em São Paulo conseguia operar em Rio Branco uma paciente via telemedicina. Né? Porque você precisa ali de baixa latência, você não pode ter erros. Vai um pouquinho mais para a esquerda Claro. você sai da área de cirurgia. Um veículo autônomo, por exemplo, ele se comunica com o farol, né? Com o sinal, né? Em Natal chama sinal. Então, o 5G ele vai poder fazer com que, olha, uma pessoa quis atravessar, ele freia na hora. Então, assim, os veículos autônomos, a telemedicina, o ensino à distância melhora muito. Então, quando que isso vai estar disponível, ministro? Então, isso você faz o leilão, a empresa vencedora entra e vai, eu não tenho como falar o dia certo, mas isso é muito rápido, né? Porque já existe, as empresas já estão investindo em infraestrutura, tem vários espectros que serão colocados, né, nesse leilão. Então, óbvio que não vai ser no Brasil todo de uma vez, mas assim, o governo vai escolher, vai destinar os principais locais, vai resolver se vai ser mais um leilão financeiro, um retorno financeiro ou de entregas, de metas.
Não é muito rápido, mas O não é senhor tem demorado. simpatia por algum modelo? Prefere fazer o leilão estabelecendo metas para as empresas entregarem o serviço ou fazer o outro modelo que é cobrar um valor da empresa, daí o maior valor que ofereceu o Brasil entrega para a empresa? Eu gosto dos dois. Misturado. Eu acho que misturado. Um pouco de cada um. É importante, não escolher apenas um modelo. Tem uma discussão geopolítica grande aí, não sei se o senhor vai poder falar, né? Os Estados Unidos estão em uma espécie de disputa comercial com a China, vetaram lá a empresa Huawei, que é uma empresa muito grande chinesa que faz 5G. Reino Unido, que é muito ligado aos Estados Unidos, também vetou os chineses. O Brasil tem preconceito em relação a empresas da China nessa área? Eu já falei isso outras vezes e vou repetir a mesma coisa. O meu trabalho como ministro é um trabalho que eu recebo as empresas. Eu vou receber todas. Eu vou receber tanto a Huawei, como a Ericsson, como a Nokia, que são os 3 maiores players, e outros se tiver. E eu vou saber o que é que eles pensam, né, em relação a isso. Qual a ideia deles, expectativa de investimento, o que é que... Eu vou perguntar sobre a capacidade que eles têm também em relação ao prazo, transparência. Eu vou apurar todas as informações, vou filtrar e vou levar para o presidente. Eu sou ministro do presidente Bolsonaro, indicado por ele. Eu fui deputado eleito, mas eu sou ministro do governo. Eu tenho lealdade ao presidente. E esse é um tema que não adianta eu querer puxar para o Ministério das Comunicações, porque esse tema ele extrapola o Ministério. Esse é um tema presidencial. Então, o presidente Bolsonaro ele vai acompanhar esse tema de perto, como todos os outros presidentes do mundo estão fazendo. E o meu trabalho vai ser mostrar para ele, aqui, presidente, esse aqui, o lado positivo é esse, o negativo é esse, os prós e contras de cada um. E eu vou esperar a sinalização dele no momento adequado. Eu acho importante que a gente não se antecipe em nada, as pessoas ficam querendo que o Brasil se antecipe, o ministro, enfim, o presidente, não é o momento, porque cada coisa dentro do seu momento. Então, isso vai ficar para o ano que vem. Então, essa discussão não é minha. Outro tema muito ligado à sua pasta, fake news e liberdade de expressão. Já passou pelo Senado um projeto que supostamente quer combater o que se chama fake news, notícias falsas. Está na Câmara. Se o projeto do Senado passar pela Câmara mais ou menos como está, o senhor sugeriria ao presidente o veto desse projeto ou de partes dele? Fernando, isso é um tema de articulação política, né? Eu não quero me meter em relação à Câmara e Senado, mas eu quero opinar sobre esse assunto. Até porque eu tenho hoje uma boa relação com o governo, eu sei mais ou menos como funciona. E tem muita injustiça em relação ao que apontam. Por exemplo, fala que existe um gabinete do ódio, que as pessoas ali comandam, tem uma voz de comando para denigrir a imagem de uma pessoa e apertam lá um botão e tudo funciona no automático. Isso não é verdade, não procede. A internet, falar isso é desconhecimento total da internet. Não existe uma voz que possa comandar a internet. Se eu falar aqui nessa entrevista alguma coisa que os apoiadores do Bolsonaro não gostem, pode ter 10 vozes de comando que eles vão me trucidar na internet. Se o presidente Bolsonaro ficar contra uma pauta que ele defendeu durante a campanha, ele será trucidado na internet. Então não existe isso. A internet são organismos vivos, são largas avenidas que se convergem e divergem. Se convergem e divergem. Então eu acredito que quando você vai fazer um projeto em relação a isso, com muito desconhecimento da área, é muito perigoso. Ele tem que ser mais aprofundado. Se eu fosse sugerir, eu dizia, pessoal, recolha um pouquinho o trem de pouso, se aprofunde no tema, amplie os debates, chame a sociedade, chame o governo, chame o Ministério Público, chama os veículos, chamam o próprio, escutem o Google, o Facebook. O senhor está dizendo, então, portanto, que é um pouco precipitado aprovar como está? Eu acho precipitado. Eu já recebi, eu não estudei o projeto, mas eu recebi algumas informações em relação a isso, até porque não é da minha pasta, mas reflete também, obviamente.
Mas aqui eu faço questão de dizer isso até para defender. Isso eu falo dos dois lados. E também o bolsonarismo, ele já está começando a entender isso. Essas brigas na internet, Fernando, elas acontecem por quê? Porque o Bolsonaro foi eleito com a pauta. Qual é a pauta do presidente Bolsonaro? A pauta liberal conservadora. Liberal Na economia e conservadora conservador nos dos costumes. Não, mas muita gente ficou contra, mas a pauta vencedora qual foi? A pauta dele. Então, ele tem o direito de implementar a pauta dele, sim. É um direito dele, porque é democrático, porque ele ganhou nas urnas. Só que as pessoas que estão contra o projeto dele, que foram contra e foram derrotados na campanha majoritária, os deputados e senadores, eles foram eleitos também pelas urnas. E eles têm o direito de defender a pauta deles, que não é a pauta do Bolsonaro. Às vezes converge em uma pauta e diverge na outra. E o bolsonarismo, ele tem que entender isso. E a guerra começou porque eles não entendiam. Muita gente não entendia. Não, ele é contra, não sei o quê, papai. Começava aquela briga toda. Então é preciso o quê? Por isso que o presidente precisa ter maioria no Congresso para aprovar as pautas que ele prometeu durante a campanha. Aí chegamos na articulação política. O presidente tem feito movimentos para atrair mais partidos, mais deputados, mais senadores para o campo do que se chama, no jargão da política, a base de apoio ao governo. Esse movimento tem sido bem sucedido até agora? O que o senhor acha dele? Porque tem gente que fala, o presidente Bolsonaro falou na nova política, agora está chamando os partidos do tal centrão, está dando cargos, verbas, está fazendo igual aos antecessores. É isso que está acontecendo? Não é. Por quê? Não tem nenhum ministro da Esplanada que foi escolha de algum partido político. E os outros cargos? Pela primeira vez. Aí quantos cargos tem na Esplanada, em Brasília, no governo federal? São 45 mil cargos, né? Eu estou chutando aqui, mais ou menos, com base em informações que não foram checadas. Não tem ninguém que conheça, Fernando, essa quantidade de gente. Então, você não... Mas tem os principais ministros, o Banco do Nordeste, isso, alguns mas cargos famosos. Os principais são cargos todos preservados pelo governo. O que eu acho que o governo tem que fazer, primeiro ele blindou a Esplanada. Né? A Esplanada toda foi escolha do próprio presidente da República. O meu mesmo quiseram falar que eu fui escolha do partido, do Centrão, e que a própria mídia... ela repôs a verdade e disse que foi escolha pessoal do presidente. E ele não abriu mão disso em nenhum momento. Agora, quando você vai para o segundo e terceiro escalão, às vezes, ele não deu cargo novo a ninguém. Esses cargos já existiam. No ano passado, na reforma da Previdência, vários deputados indicam, muitas vezes levam o nome, só que com o governo Bolsonaro isso ficou muito mais rígido. Então, você vê o Partido X indicou uma pessoa, mas veio de uma lista tríplice. Eles deram 5 nomes, 4 tiveram não. Então, se você recebe nome, mas que é um nome que realmente ele tenha capacidade para aquele espaço, eu acho que é muito bem feito. Agora, você não pode pegar um coringa que ele sirva para presidente de um banco, para ministro da Saúde, ministro da Educação, ministro da Infraestrutura. Então, assim, isso acabou. Então, eu acho que é muita forçação de barra falar que ele está abrindo os cargos para o Centrão. Eu não vejo dessa forma. Qual é o seu papel na articulação política? Outro dia o senhor promoveu um almoço, reuniu Paulo Guedes, ministro da Economia, com Rodrigo Maia, presidente da Câmara. O senhor tem ajudado na articulação política como? Falei muito isso com o ministro Ramos, que tem feito um trabalho de articulação política, um bom trabalho. Ele tem conversado comigo diariamente. Querem fazer até minha intriga com ele, mas não vou conseguir, porque todo dia eu falo com ele 7 horas da manhã. E a gente já desmonta isso. Agora eu tenho 14 anos, Fernando, que eu sou deputado. Né? Eu estou licenciado agora como ministro. Então eu construí relação de amizade. A ministra Tereza Cristina, parlamentar, de muitos mandatos. Rogério Marinho, foi parlamentar por 3 mandatos. Onyx Lorenzoni, parlamentar. Então são o ministro do Turismo, Marcelo, também. Então é normal. Agora, eu não entro na articulação política, porque a articulação política é o seguinte, olha, vamos votar aqui
o projeto tal. Aí negocia emenda, destaque, vê quem vai ser o relator. Isso é um trabalho da articulação política. O meu trabalho é quando eu vejo se Fernando está chateado com o Fábio, eu sou amigo do Fernando e vou promover ali um encontro dos dois para fazerem uma DR, lavar roupa suja e pronto. Esse é o meu papel. É um papel de apaziguar a relação. Eu não entro na seara exclusiva de articulação política. Isso aí é outra forçação de intriga que é normal no governo comum, mas não cairemos nisso. Muito bem. Ministro Fábio Faria, ministro das Comunicações, muito obrigado por sua presença aqui no Poder em Foco. E eu gostaria de agradecer também a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. E lembrar que você também pode assistir a toda esta entrevista nos canais do YouTube, do Poder 360 e do SBT. Eu desejo uma boa semana a todos e espero vocês na semana que vem aqui novamente. Muito obrigado, boa noite a todos.